Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das questões mais complexas e, com certeza, mais fascinantes que existem. Ela fica bem no cruzamento entre a teologia, a história e a ciência. A busca pelo Adão histórico. E olha, essa não é uma pergunta com resposta fácil, não. Na verdade, ela nos convida para uma verdadeira jornada intelectual por mundos muito diferentes. De um lado, a gente tem as narrativas milenares de Gênesis e toda a arquitetura teológica que foi construída em cima delas, especialmente lá no Novo Testamento. Do outro lado, a gente tem as evidências que a ciência desenterra, literalmente, com a paleoantropologia, que estuda nossos ancestrais mais remotos, e a genética de populações, que consegue ler a história da nossa espécie no nosso próprio DNA. O que está em jogo aqui é gigante. Como é que a gente coloca um texto sagrado de milhares de anos para conversar de forma coerente com os dados da ciência do século XXI? O nosso objetivo aqui hoje não é dar uma resposta final, mas sim investigar essa encruzilhada de forma acadêmica, explorando um modelo de síntese que tenta construir uma ponte entre esses dois mundos que, à primeira vista, parecem tão distantes. Então, para a gente não se perder nessa investigação, eu preparei um roteiro bem definido com 5 paradas. Primeiro, a gente vai mergulhar no livro de Gênesis, tentando entendê-lo no seu contexto original, lá do Antigo Oriente Próximo. Depois, na segunda parte, vamos seguir o rastro do legado de Adão no resto da Bíblia. A partir da terceira sessão, a gente muda a chave e vai para a ciência. Primeiro, a paleoantropologia e os fósseis, e na quarta, o desafio complexo da genética. E por fim, na quinta sessão, a gente vai tentar juntar todas as pontas soltas, apresentando e analisando um modelo que busca harmonizar tudo isso. Preparados? Então vamos começar! Bom, vamos começar nossa jornada pelo lugar mais óbvio, o próprio texto bíblico. Sabe, antes mesmo da gente perguntar se Gênesis bate com a ciência moderna, tem uma pergunta que vem antes e que é ainda mais fundamental. O que, afinal, é Gênesis? Que tipo de texto é esse? Como será que os primeiros leitores, lá no segundo milénio antes de Cristo, entendiam essas histórias de criação, queda, dilúvio? Ignorar o gênero literário de um texto antigo é a receita certa para cometer um erro chamado anacronismo, que é quando a gente projeta as nossas ideias de hoje lá para o passado. É como forçar o texto a responder perguntas que ele nunca quis fazer. Então, nosso primeiro passo é um exercício de leitura atenta. Vamos tentar decifrar o gênero literário da chamada História Primeva, que são os capítulos de 1 a 11 de Gênesis. E aí vem a grande pergunta, a pergunta de $1 milhão, né? Qual é o gênero literário de Gênesis 1 a 11? As opções são muitas. Será que é história, do jeito que a gente entende hoje? Tipo um relato de jornal? Ou é pura poesia, sem nenhuma intenção de falar de fatos? Seria uma alegoria, onde tudo é um símbolo para uma verdade moral? Ou seria algo totalmente diferente, uma categoria que não cabe nas nossas caixinhas modernas? A resposta que a gente der para essa pergunta muda tudo, porque ela define como a gente vai interpretar o texto. E para investigar isso, primeiro a gente precisa deixar bem claro o que significa uma palavrinha técnica que é super importante aqui, mas que todo mundo entende errado no dia a dia. A palavra aqui é mito. E olha, a gente precisa ter muito cuidado com ela. Porque no dia a dia, quando a gente fala, isso é mito, a gente quer dizer que é mentira, né? Bobagem. Só que não é nada disso no mundo acadêmico. Nos estudos de religião, de antropologia, o termo mito tem um significado técnico, bem preciso. Um mito, nessa definição, não é um julgamento se a história é verdade ou não. É uma classificação de gênero. É uma narrativa sagrada que acontece num tempo das origens, um tempo antes do tempo. Os personagens são deuses ou heróis que falam com os deuses. E o mais importante de tudo, a função do mito é explicar e fundar a realidade. As ações que acontecem ali estabelecem a ordem do universo, a condição humana, a origem dos rituais, as bases da sociedade. Então dizer que uma narrativa é um mito é analisar a forma e a função dela, não dizer que ela é falsa. É super importante a gente entender que Gênesis não surgiu do nada, num vácuo. O texto está conversando, está debatendo com as ideias dos vizinhos poderosos da época, como o Egito e, principalmente, a Mesopotâmia. E quando a gente coloca a criação de Gênesis lado a lado com um poema da criação da Babilônia, como o Enuma Elish, as diferenças são, gritantes. No Enuma Elish, o universo nasce da violência. Um deus jovem Marduk luta até a morte com uma deusa dragão, Tiamat. Ele a parte no meio e usa o cadáver dela para fazer o céu e a terra. Os deuses babilônicos são cheios de defeitos, parecem gente. Têm inveja, são violentos, temperamentais. E os humanos são criados para serem escravos, para fazer o trabalho sujo e servir os deuses. Agora, olha a coluna de Gênesis. É o oposto radical.
Não tem vários deuses em guerra, mas um único Deus, bom e soberano. A criação não vem da briga, mas da ordem da sua palavra. E o mais incrível, a humanidade não é escrava, mas o ponto alto da criação, feita à imagem de Deus para cuidar do mundo. Gênesis, então, funciona como uma crítica teológica poderosa, virando de cabeça para baixo a visão de mundo pagã. Beleza, então Gênesis seria só um mito, só que um mito hebraico em vez de babilônico? A resposta é um pouco mais complexa. Muitos estudiosos dizem que o texto é um híbrido, algo que a gente pode chamar de mito-história. Vamos ver as características. Assim como o mito, esse gênero usa uma linguagem muito simbólica, figurada, ele quer explicar as origens das coisas. A gente chama isso de função etiológica. Por exemplo, a história do Jardim do Éden explica a origem do casamento, do trabalho pesado, da dor no parto. A Torre de Babel explica por que existem tantas línguas diferentes. Só que, diferente de muitos mitos, a mito-história de Gênesis tem um interesse muito claro em história e principalmente em genealogia. Aquelas listas enormes de nomes que ligam Adão até Noé e Noé até Abraão mostram uma intenção de conectar essas histórias antigas com a história real do povo de Israel. Para o autor, Adão não era uma ideia, era o primeiro avô de uma longa linhagem que chegava até ele. Então, para a gente fechar essa primeira parte, qual é a grande sacada aqui? É que o gênero de Gênesis 1 a 11 é melhor entendido como mito-história. Isso quer dizer que a gente não deve ler como um livro de ciência, mas também não deve jogar fora como se fosse pura fantasia. O texto funciona em outro nível. Ele usa uma linguagem simbólica para falar de eventos que o autor acreditava serem reais e que fundaram a teologia revolucionária do seu povo. Entender isso é o primeiro passo para não cair na armadilha do concordismo, que é tentar forçar uma harmonia superficial entre a Bíblia e a ciência. Isso acaba desrespeitando tanto o texto bíblico quanto a própria ciência. Ok, a gente já entendeu um pouco melhor como ler Gênesis no seu próprio tempo. Agora, a nossa investigação vai dar um salto no tempo. A figura de Adão não fica esquecida lá nos primeiros capítulos da Bíblia, não. Ele reaparece com tudo e com um papel teológico central séculos depois nos textos do Novo Testamento. Nessa segunda sessão, a gente vai analisar como Adão é visto e qual a função dele na teologia cristã, principalmente nos textos do apóstolo Paulo. A pergunta agora é, para os autores do Novo Testamento, Adão era só um símbolo literário ou uma pessoa real, histórica, com consequências reais para todo mundo? Olha só essa frase do apóstolo Paulo. Ela é talvez o resumo perfeito da importância de Adão para o pensamento dele. Paulo cria aqui um paralelo direto, uma simetria poderosa entre duas figuras, Adão e Cristo. Adão é a porta de entrada da morte no mundo, o cabeça de uma humanidade caída. E Cristo, do outro lado, é a porta de entrada da vida, o cabeça de uma nova humanidade. A estrutura que Paulo usa aqui é o que a gente chama de tipologia. Adão é o tipo, ou seja, uma figura histórica do Antigo Testamento que serve como uma sombra, um sinal que aponta para uma realidade muito maior. E Cristo é o antítipo, a realidade que não só corresponde a essa sombra, mas que a cumpre, reverte e supera. Isso fica ainda mais claro, mais desenhado, lá na Carta aos Romanos, no capítulo 5. Dá uma olhada nessa estrutura paralela na tela. O argumento de Paulo é todo construído em contrastes. De um lado, um só homem, Adão. Com um único ato de desobediência, ele traz o pecado, a condenação e a morte para todo mundo. Do outro lado, também um só homem, Jesus Cristo. Com um único ato de obediência, a sua morte na cruz, ele traz a graça, a justificação e a vida para muitos. O ponto central aqui é a lógica do argumento de Paulo. A força desse paralelo parece depender de que os dois lados sejam históricos. Se Cristo é uma pessoa histórica, que fez algo histórico com consequências reais, a estrutura do argumento sugere muito fortemente que Paulo via Adão do mesmo jeito. Uma pessoa histórica, que fez algo histórico com consequências reais para toda a humanidade. E aí a gente começa a ver que essa discussão não é só um detalhe. Mexer na historicidade de Adão acaba gerando um efeito dominó em várias doutrinas centrais do cristianismo. A primeira, claro, é a do pecado original, a ideia de que a gente herda de Adão uma condição de inclinação para o mal. Sem o Adão real, como fica essa herança? Em segundo lugar, entra em jogo a própria confiabilidade da Bíblia. Poxa, se Paulo e o próprio Jesus, que também citou Gênesis, estavam errados sobre algo tão fundamental, como fica a autoridade do resto dos seus ensinos? Em terceiro, a própria lógica da expiação. A obra de Cristo é apresentada como a solução para o problema de Adão.
Se o problema não for histórico, a solução perde um pouco do seu sentido, né? E por fim, a autoridade do que a Bíblia ensina sobre a própria natureza humana. Resumindo a ópera dessa segunda parte, Adão não é um personagem secundário no Novo Testamento. Muito pelo contrário. Ele é a base sobre a qual se constrói toda a lógica de por que Cristo precisou vir e fazer o que fez. A tipologia Adão-Cristo é a espinha dorsal da doutrina da salvação de Paulo. Para ele, o Evangelho é a boa notícia da resposta de Deus a um problema histórico que começou com um homem, Adão. Então, para a teologia cristã, essa questão da historicidade de Adão não é um detalhe, é algo que mexe com a estrutura toda. E é com esse peso teológico nas costas que a gente vai agora olhar o que a ciência diz. Tudo bem? Até agora, a gente ficou no campo da teologia, dos textos. Agora, a gente vai mudar completamente a nossa lente. Vamos sair da biblioteca e ir para o campo, para a escavação. A nossa investigação agora é sobre as evidências empíricas da paleoantropologia. O que os fósseis que foram cavados da Terra por décadas nos contam sobre as nossas origens mais profundas. Quem foram nossos ancestrais? E, o ponto crucial para a nossa discussão, quando e onde a gente começa a ver as primeiras faíscas daquilo que a gente pode chamar de comportamento humano moderno. Essa parte vai ser uma viagem de centenas de milhares de anos ao passado. Para a gente não se perder nessa viagem no tempo, vamos dar uma olhada rápida na nossa, digamos, árvore genealógica mais antiga. Lá por volta de 700 mil anos atrás, surge uma espécie fundamental, o Homo heidelbergensis. Ele tinha um cérebro grande, quase do nosso tamanho, e era um caçador de primeira. A maioria dos cientistas acredita que ele foi o último ancestral que a gente tem em comum com os neandertais. A partir dele, as linhagens se separaram. Uma parte ficou na Eurásia e evoluiu para os neandertais, super adaptados ao frio. Enquanto isso, na África, outra parte evoluiu para a nossa espécie, o Homo sapiens, que aparece nos fósseis há mais ou menos 300 mil anos. É muito importante ter essa cronologia em mente. Sabe, a grande pergunta dos cientistas não é só quando nossos corpos ficaram como são hoje. A pergunta mais legal é quando nossas mentes ficaram como são hoje. E para investigar isso, os arqueólogos procuram o que eles chamam de assinaturas de comportamento moderno. Isso não tem a ver com o esqueleto, mas com a cabeça, com o comportamento. São as evidências materiais que mostram que aqueles seres tinham capacidades mentais complexas. Pensar de forma abstrata, planejar o futuro, usar símbolos, criar tecnologia nova. Por muito tempo, a galera achava que tudo isso apareceu de repente, só no Homo sapiens, uns 50 mil anos atrás. Mas as descobertas mais recentes estão virando essa ideia de ponta cabeça. Tá, mas o que os arqueólogos procuram na prática? O que são essas assinaturas? São coisas como, na tecnologia, ferramentas sofisticadas, pontas de lança bem feitas ou ferramentas que juntam partes diferentes, tipo uma ponta de pedra num cabo de madeira. Na organização social, eles buscam sinais de planejamento, como locais de caça para animais grandes ou acampamentos organizados. Na ecologia, a capacidade de viver em lugares difíceis já mostra uma mente flexível. Mas o mais revelador de tudo é o comportamento simbólico, usar tinta como o ocre para se pintar, fazer colares de conchas, desenhar nas paredes das cavernas e, o mais forte de todos, enterrar os mortos de propósito, o que sugere rituais e uma consciência sobre a morte. E é nesse ponto que a história fica uau, simplesmente fascinante. Porque as descobertas mais recentes começaram a bagunçar completamente aquela ideia de que só o Homo sapiens era inteligente. Vou dar 2 exemplos espetaculares. Em Schöningen, na Alemanha, encontraram 8 lanças de madeira de 300 a 400 mil anos atrás. Não são só uns gravetos, são armas de arremesso super sofisticadas, com um peso na ponta igualzinho a um dardo moderno. E quem fez? Provavelmente o Homo heidelbergensis. Mais incrível ainda é a caverna de Bruniquel, na França. Lá no fundo, no escuro total, há 176 mil anos, neandertais quebraram estalagmites e construíram 2 círculos enormes com elas. Para fazer isso precisa de planejamento, trabalho em equipe, luz artificial e, quase com certeza, tinha um propósito simbólico. Isso não é coisa de bicho burro, né? Beleza. O que a gente tira de lição dessa viagem à pré-história? A paleoantropologia nos mostra que a história humana é muito mais complexa e antiga do que a gente pensava. Espécies que vieram antes de nós, como os neandertais e principalmente o nosso ancestral em comum, o Homo heidelbergensis, já mostravam muitos sinais de comportamento moderno. Eles faziam ferramentas complexas, caçavam em grupo, controlavam o fogo e, quem sabe, já tinham uma mente simbólica. O ponto-chave aqui é o seguinte: a base mental para o que a gente chama de humanidade parece ser muito mais antiga, vindo centenas de milhares de anos antes da nossa própria espécie. E essa antiguidade vai ser um fator decisivo lá no final. Ok, pessoal, agora a gente vai entrar na parte talvez mais técnica, mas que é o coração do debate com a ciência hoje.
A genética de populações. Se a teologia parece querer um casal original e os fósseis mostram uma humanidade antiga e diversa, o que o nosso próprio DNA tem a dizer? Por muito tempo, a resposta da genética parecia ser um não bem grande definitivo para a ideia de um casal original. Nessa sessão, a gente vai entender por quê e depois vai explorar uma contraproposta bem inteligente que depende de uma coisinha: o tempo. O argumento que a gente mais ouve da genética é o seguinte: se a gente olhar para toda a variação genética que existe hoje, espalhada pelo mundo, simplesmente não dá para a nossa espécie ter vindo de só 2 pessoas. A população teria que ter passado por um gargalo, um momento em que ela foi reduzida drasticamente. E os modelos genéticos calculam que no ponto mais baixo, a população que deu origem aos humanos modernos nunca teve menos do que uns 10 mil indivíduos. Um casal, que é um gargalo de só 2, parece de cara impossível. Só que o buraco é um pouco mais embaixo. A gente precisa entender a diferença entre 2 palavras: diversidade e divergência. Diversidade é só a quantidade de versões diferentes de um mesmo gene. E um único casal já pode carregar 4 versões diferentes. Então o problema não é bem esse. O verdadeiro desafio, o pulo do gato, é a divergência. Divergência é o quão diferentes essas versões são umas das outras. Pensa comigo. Alguns genes no nosso corpo são tão diferentes entre si que, pela velocidade com que as mutações acontecem, eles precisariam de centenas de milhares de anos, talvez mais de 1 milhão de anos, para terem surgido de uma única versão original. Entende? Não é a quantidade de variações, é a idade que elas parecem ter que complica a ideia de um casal recente. E é aqui que a gente chega no ponto nevrálgico da coisa, na grande virada do argumento que o modelo que a gente está estudando propõe. A genética é ótima para estudar nosso passado recente. E a maioria dos estudos que dizem que um casal é impossível, dizem isso com muita certeza para os últimos 500 mil anos. A tal da divergência dos genes torna um gargalo de 2 pessoas nesse período algo extremamente improvável. Mas, e aqui está o detalhe, a precisão desses modelos genéticos diminui muito conforme a gente vai mais para trás no tempo. Fica mais difícil ler o passado no DNA. A solução proposta, então, é jogar esse possível casal original para um passado muito mais antigo, para um período antes de 500 mil anos atrás. E nesse tempo tão remoto, os dados genéticos que a gente tem hoje não conseguem provar que isso não aconteceu. A ciência não diz que aconteceu, mas diz que para essa época ela não pode descartar a possibilidade. Para a gente amarrar essa parte de genética, que eu sei que é mais pesada, o que fica? O consenso da ciência é que a gente vem de uma população de milhares de pessoas. O argumento mais forte para isso é a grande diferença entre alguns dos nossos genes, que mostram uma história longa, sem gargalos extremos. Só que isso é crucial. Esses modelos funcionam melhor para os últimos 500 mil anos. A ideia de um casal que tenha vivido antes disso, num passado bem distante, embora seja extraordinária, não é algo que a genética hoje consiga refutar. Continua sendo uma possibilidade teórica, uma janela que os dados ainda não fecharam. E finalmente chegamos ao nosso grande finale. A gente já olhou Gênesis, a teologia, os fósseis e o DNA. Agora, na nossa última sessão, a gente vai tentar fazer o quase impossível: juntar todas essas peças que parecem vir de quebra-cabeças diferentes. O objetivo é apresentar um modelo de síntese. Uma proposta de como o Adão histórico poderia ser pensado de um jeito que tenta respeitar tanto a teologia bíblica quanto os dados da ciência. E é importante dizer, isso é um modelo, uma hipótese, uma tentativa de harmonização, não é um dogma. Então vamos lá, vamos construir esse modelo tijolo por tijolo. Primeiro, quem seriam Adão e Eva? Eles não seriam Homo sapiens, mas sim Homo heidelbergensis, vivendo lá atrás, há mais de 500 mil anos. Segundo passo, a humanização. Nesse casal específico, Deus teria feito uma intervenção, um ato criativo que os tornou diferentes dos outros, dando a eles a imagem de Deus, uma alma, a capacidade de se relacionar com o Criador. Eles seriam os primeiros humanos no sentido teológico. Terceiro, a genética bate? Sim, porque essa data antiga, como a gente viu, se encaixa naquela janela de possibilidade que a genética não consegue refutar. Quarto, e os fósseis? Também bate, porque a gente viu que o Homo heidelbergensis já tinha uma mente avançada, o que daria uma base biológica para essa transformação. E por último, a teologia. Ao colocar Adão e Eva como Homo heidelbergensis, eles se tornam ancestrais de todos que vieram depois, neandertais e sapiens. Isso mantém a ideia de que o pecado e a redenção são para todos, e a lógica de Paulo continua de pé. Essa tabela aqui é ótima para a gente visualizar como esse modelo tenta ser um
pacificador entre as áreas. Para a Bíblia, ele lê Gênesis como mito-história, que fala de verdades reais sem ser um livro de ciência. Para a teologia, ele mantém um Adão histórico, que é super importante para a doutrina. Para a paleoantropologia, ele explica por que vários hominídeos eram inteligentes, essa capacidade teria vindo desse casal ancestral. E para a genética, ele resolve o problema do gargalo recente jogando ele lá para trás, para uma época que a ciência não consegue refutar. Resumindo então, o que é esse modelo? É uma proposta, uma construção intelectual bem sofisticada. Ele identifica Adão e Eva com o Homo heidelbergensis num passado bem distante. Ele propõe uma ação divina para começar a humanidade teológica. E o ponto mais importante é que esse cenário, embora seja teológico, foi construído para não brigar com a ciência. Ele se encaixa numa zona de concordância, uma janela que os dados que a gente tem hoje deixam aberta para aquele período. O objetivo é claro, tentar manter a coerência da teologia sem dar de frente com as descobertas da ciência. Bom, depois dessa longa jornada, o que a gente pode levar para casa? Primeiro, que a questão do Adão histórico é super complexa. Não dá para responder só com a Bíblia, nem só com a ciência. A gente viu que Gênesis, quando lido como mito-história, tem uma profundidade teológica imensa e uma intenção de falar sobre origens reais. A gente viu que Adão é uma peça-chave para entender a salvação no Novo Testamento. E a gente viu que a ciência nos mostra uma história humana muito antiga, com mentes brilhantes surgindo bem antes do Homo sapiens. O modelo que a gente analisou, que coloca Adão e Eva como Homo heidelbergensis lá no passado, é uma tentativa acadêmica sofisticada de costurar todas essas linhas numa única tapeçaria que faça sentido. E para a gente não sair daqui com respostas prontas, mas sim com boas perguntas, eu queria deixar duas provocações para a gente pensar. Primeiro, de que forma entender que a Bíblia tem diferentes gêneros literários pode mudar o jeito como a gente vê a relação entre fé e ciência? E segundo, um modelo como esse que a gente viu, que tenta uma harmonização tão detalhada, de que jeito ele desafia ou enriquece o que a gente sempre pensou sobre Gênesis e sobre evolução humana? Para quem quiser ir mais fundo, recomendo procurar obras de autores que trabalham nesse campo, como William Lane Craig, Joshua Swamidass e C. John Collins. A busca por respostas não para, e pensar sobre essas perguntas já é um grande passo. Muito obrigado pela atenção de todos.